No começo do jornal, né, a gente falou sobre a água. Então a mensagem até direcionada a Michele, pelo menos ela dá um bom dia para Michele. Bom dia, Michele, estou assistindo agora. Também gostei dessa nova lei contra o desperdício de água. Para todo lado tem a turma do Tô Nem Aí. Enfim, ela gostou muito e ela diz: não estou entendendo, logo no momento que a ciência esclarece que os jovens se contaminam, mas não manifesta sintomas perigosos, e manifesta sintomas perigosos. Eu acho que as escolas querem voltar às aulas presidenciais. Ela diz que não concorda, enfim, que é uma loucura. A gente agradece Rafael, a sua participação. Pois não. Com relação a isso, é um tema que eu acompanho bastante de perto devido às minhas funções aqui na Brasil Central, ao SEDUC em Ação, um programa que a gente faz em parceria com a SEDUC, Secretaria de Educação do Estado de Goiás. A secretária Fátima Gavioli, ela já disse, já se manifestou que as aulas presenciais só irão voltar quando realmente existir segurança, não só para as crianças e seus familiares, mas também para os professores, para as pessoas que atuam na educação. Inclusive, no momento em que foi autorizado pelo decreto que se houvesse a reabertura das escolas, a secretária definiu por continuar com o ensino à distância para preservar os professores naquele momento. Então, dizer para o nosso telespectador que pode ter certeza que qualquer que seja a definição que for tomada é de uma pessoa que está tratando a pandemia com muita responsabilidade e vai estar muito embasada em informações para poder tomar essas decisões. Muito bem. O Nori diz o seguinte: olha, quando a dita ciência é interessante politicamente, se atribui a ela a responsabilidade no que diz respeito a polêmicas como o tratamento precoce. Mas quando essa mesma ciência, ele colocou entre aspas aqui, fala a respeito da eficácia ou não de lockdowns, ela é ignorada. A participação do nosso telespectador ouvinte. Mais participações, fechar o comércio parece não ser a solução. Haja vista o pico permanente da pandemia. O Benaías, né, ele faz esse comentário. Vamos lá, mais participações. A Maria, ela diz o seguinte: onde estavam as pessoas que defendiam o fechamento de tudo na época da H1N1? Me parece, eu não sei se vocês concordam, e os números estão aí, que a pandemia hoje ela é muito mais grave, a Covid-19 é mais grave, sim, do que a H1N1, né? Esses dias, eu acho que na segunda-feira, se eu não me engano, o número de mortes pela Covid-19 superou todas as outras doenças juntas. Então a situação ela é muito grave, sim. Não dá para negar isso, Daniel. Mas tem um detalhe, desculpa, pois não. Daniel, me perdoe. Sem problema. É porque para não perder o gancho. Pois não. É porque a gente tem que analisar certas estatísticas, porque também de repente subiram as mortes por dengue, né? Ninguém mais sabe que alguém morre por dengue ou por pneumonia. Então muitas doenças, principalmente respiratórias, subiram das estatísticas das mortes na nação. E o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que muitas vezes essas mortes são colocadas na conta da Covid-19. Não estou aqui negando, antes que já começam com os rótulos, a gravidade da doença. Eu repito que eu fui vítima da Covid-19, né? Fiquei muito mal, fui contaminado ano passado. Pessoas próximas a mim também, perdi pessoas próximas, perdi tia, perdi um colega de trabalho na Rádio Bandeirantes. Então, eu não estou negando nada disso. Mas a questão das estatísticas é que eu, às vezes, alerto para o uso político delas. Então a gente tem que analisar com muita calma os números que ocorrem no Brasil em todos os sentidos. Só para te informar, Jean, o Brasil teve 1 milhão de casos de dengue em 2020, até 14 de novembro de 2020. Foram registrados 971 mil casos da doença no país e faleceram 528 mil pessoas de dengue no Brasil no ano passado. Então 528 pessoas. Então a informação passada aqui foi equivocada. Pessoas. Então a dengue matou mais do que a 528 pessoas. 528. Você falou pessoas. 1000. Não, foi um lapso aqui. Os 971 mil são os casos da doença no país. Martiniano pediu. Pois não, Martiniano. Há um equívoco nessa questão das estatísticas. Existe um índice que se chama mortes em excesso.
O ano passado foram mais de 250 mil mortes em excesso. Que mostra que é mortes em excesso. Você tira acidentes, arma de fogo, tudo isso são mortes naturais, computa as mortes naturais. Então você compara isso ano a ano. Nós temos uma estatística bem confiável no Brasil desde 2013 em relação a esse número. E é um número que bate muito corretamente. No ano passado nós tivemos mortes em excesso, considerando todas as demais doenças, além delas, de mais de 250 mil pessoas. Esse ano, com certeza, o número já vai crescendo. Então, existe estatística, sim. E, por último, um comentário rápido sobre um ouvinte que disse que há consenso científico em relação à ineficiência do lockdown. Isso não é verdade. O problema é que o lockdown não é uma varinha de condão. Ele tem um papel, de fato, se você estanca o contágio, monitora e isola quem está sendo o propagador do vírus, você consegue combater. Por exemplo, nós podíamos ter feito isso no início da pandemia, fechando os aeroportos e monitorando, testando no Brasil. Depois de tanto tempo, fica mais difícil, porque o problema se avolumou demais. E em função da falta, da ausência de um encaramento, de um enfoque correto do problema, ele fica mais complexo de ser abordado. E nós sabemos que as sociedades onde a economia, a iniciativa privada ou desorganizações políticas têm mais peso, é mais difícil, quando o problema já se alastrou, de tomar essas medidas, que é exatamente o nosso caso. Não que ele seja ineficiente. Se nós fizéssemos um lockdown total, os índices baixariam. Aqui, nós não precisamos ir longe, eu encerro. As medidas que nós tomamos aqui em Goiânia, em Goiás, Aparecida, na região metropolitana, baixaram. Nós mostramos aqui no programa, baixaram muito esses índices de morte, todo mundo viu, com uma redução do contágio, redução da mobilidade e aumento do distanciamento social, que não foi um lockdown, né? Então, não há dúvidas disso. Já que o assunto é estatísticas e estudos científicos, uma das mais renomadas revistas científicas do mundo, e quando a gente fala de revista científica, são realmente cientistas, médicos, pessoas com capacidade para escreverem nessa revista, que é a Nature, uma revista, se não me engano, inglesa, das mais renomadas no mundo. Fez um estudo recente que, em um ano de pandemia, esse estudo em 92 países pelo mundo, ela certifica que o lockdown não diminuiu a quantidade de mortes em nenhum desses países. Então, existem estudos sérios, científicos, que atestam que o lockdown é ineficaz na diminuição de mortes pela Covid-19, Rafael. Muito bem. A Eliette de Anápolis, eu já vou passar para a Michele, porque o tempo aqui nosso está estourado, tem muitas informações ainda, mas eu quero registrar algumas participações rápidas aqui. Boa tarde. Uau, que equipe! Parabéns, hoje pela primeira vez eu assisto. Amei. Assídua a partir de agora em diante. Meu nome é Eliette de Anápolis, muito obrigado. Isso aí nos dá uma motivação muito grande para a gente continuar fazendo esse jornalismo. Para um jornalista e convidados a apresentar na TV com máscara, teria que ter, no mínimo, intérprete. Seria, no mínimo, respeito pelas pessoas com deficiência auditiva. Eu até concordo e eu vou acionar o Daniel aqui para a gente, ver se a gente toma essas providências. Eu não queria de jeito nenhum estar de máscara. Eu acho que artisticamente a gente tem um prejuízo imenso em relação a isso. Mas nesse momento é necessário. Nos próximos dias, se a situação melhorar, se a gente tomar aqui, algumas medidas, sem dúvida alguma, eu tirarei a máscara, assim como os outros integrantes. Mas a gente está sendo mais precavido do que qualquer emissora, talvez no mundo, A Agência Brasil Central tem feito esse trabalho. A gente vive um momento de pandemia e a ouvinte está certíssima. A gente tem realmente que tentar lutar pela inclusão da maneira maior possível, incluir a maior parte de pessoas. O problema é que, nesse momento, a gente está tomando uma atitude paliativa de trabalhar com poucas pessoas na televisão, poucas pessoas nas rádios, na agência, as pessoas de máscara, com distanciamento social. Então, trazer aqui, dentro do estúdio, mais um intérprete para poder, e é justa a solicitação, seria mais uma pessoa correndo risco. Então, a gente está realmente, Rafael, tratando
de uma matemática muito fina, de uma sintonia muito fina para tentar preservar a vida de todos os servidores da Agência Brasil Central, que é o que tem feito essa direção, essa presidência. Ok, obrigado ao Daniel, obrigado ao Jean, Martiniano, um grande abraço para vocês. Michele Buzon, você termina aí, Michele. Tá certo. Tchau para vocês, então. Uma ótima tarde para vocês.